Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a segunda parte da aula da cultura do milho. Eu coloquei a aula num formato um pouquinho diferente, a minha câmera num tamanho um pouco diferente. Depois vocês me falam se ficou um pouco melhor, tá? A ideia dessa aula é a gente trabalhar a fenologia da cultura do milho. A fenologia ela vai nos ajudar a definir de forma mais precisa, mais correta, quando realizar os tratos culturais. Então, quanto que eu vou adubar, quanto que eu devo colher, quanto que eu devo controlar pragas, irrigar, isso está muito ligado à fenologia, à aparência ali da planta, tá? Então, ao invés da gente seguir um calendário fixo de dias, a gente olha para a planta, vê a fenologia dessa planta, para então tomar a decisão do momento correto de fazer uma prática, entendido? Então, a pergunta aqui, ó, posso utilizar um calendário e marcar o dia para fazer adubação, para colher? Poder até pode, mas não é o recomendado, tá? Porque dependendo se faz uma semana de tempo muito frio, o milho demora mais para desenvolver. E aí você marcou no calendário que já estava na hora de fazer a adubação. Mas como fez muito frio, a adubação talvez não é naquele momento, é um pouquinho depois. É essa informação que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, todo manejo ele depende do estágio fenológico da cultura, tá? Da fase com que a cultura se encontra. Então, o objetivo da aula é esse: entender o ciclo da cultura do milho, né? Ali da germinação até a fase de colheita, as fases fenológicas, o que é essa fenologia, como que eu faço para escolher cultivares, espaçamentos e épocas de plantio também. Essa é a última parte da cultura do milho. É um pouquinho mais extenso, tá? Então, o ciclo da cultura do milho, ele compreende as seguintes etapas de desenvolvimento. Eu tenho a fase de germinação e emergência, quando sai a plantinha do solo, é a emergência. Crescimento vegetativo, a fase que está desenvolvendo as folhas, a planta está montando a estrutura de fotossíntese dela. Depois eu entro na fase de florescimento. Depois do florescimento começa então a frutificação, que é quando começa a crescer, né, os grãos ali na espiga de milho. E depois entra na fase de maturidade, quando os grãos começam a perder a umidade e a secar essa espiga. E aí eu entro dentro da colheita. Ok? Então vamos conhecer um pouquinho dessas fases. Então, o milho, eu preciso que vocês lembrem sempre que o ciclo da cultura é entre 110 a 160 dias. Varia um pouco dependendo da cultivar, se é cultivar precoce, média, tardia, e também das condições ambientais. Na última aula, a gente falou que a temperatura afeta muito o desenvolvimento do milho. Então, depende do genótipo e depende do ambiente, principalmente temperatura. Na fenologia, o que é essa fenologia? É o estudo dos fenômenos periódicos da vida da planta e suas relações com as condições do ambiente. Então, vamos simplificar. É como a planta reage às interações com o ambiente. Por exemplo, se faz muito frio, a planta tem o desenvolvimento quase paralisado, então ela cresce menos, tá? Então a fenologia estuda essa relação da planta com o ambiente, né? Dias sem muito sol, então o dia que está muito nublado, a planta não está fazendo fotossíntese, não tem como ela gerar energia para crescer. Então essa é a ideia. A ideia é que a gente olhe para a planta e entenda qual fase que ela está, e aí eu faço uma adubação, faço uma prática conforme a fase. Então, por que a fenologia de uma cultura é importante? Essa é a pergunta. A fenologia ela vai oferecer maior segurança e precisão nas ações de manejo da cultura. Então é como se a gente fizer um paralelo aí, eu tenho o cachorro, né? O cachorro quando ele está pequenininho, eu tenho a ração para cachorro que é pequeno, né? Que é infantil. Depois quando ele cresce, eu tenho uma ração para cachorro adulto, né? Da mesma forma, eu vou fazer com as culturas de modo geral. Dependendo da fase com que ela está, eu vou dar uma quantidade de adubo, vou dar o adubo em determinado momento. É olhar como a cultura está e tomar a decisão, ao invés de seguir simplesmente o calendário, tá bom? Então vamos conhecer os estágios aqui, ó. A planta de milho ela vai passar por esses estágios.
né? É estádio mesmo aqui, tá? Não tá errado. Então eu tenho lá no início, botei a semente no solo, cobri, teve umidade, oxigênio, a semente germinou, a temperatura estava acima de 15 graus, germinou e emergiu, ela saiu do solo. Depois ela começa a desenvolver, vai crescendo. Essa fase toda aqui de desenvolvimento é chamada de período vegetativo. Então, quando ela só cresce, só desenvolve folhas, período vegetativo. Quando ela emite a sua flor, quando ela inicia a emissão da flor dela, seja flor masculina ou flor feminina, a gente fala que aconteceu o início da fase reprodutiva, tá? Então a fase reprodutiva começa com a emissão da flor. Então, se eu falar com vocês que eu tenho um milho aqui que começou agora a fase reprodutiva, vocês já sabem que ele está nessa fase de emissão do pendão, emissão da boneca ali, da espiga, tá ok? Vamos conhecer as fases agora, tá? Dependendo do manual que vocês vão pegar para trabalhar, ele vai estar falando assim: a adubação de cobertura deve ser realizada na fase V1 ou na fase V2. O que, que significa isso? Então, eu preciso que vocês entendam muito bem isso, tá? Se eu tiver em regiões diferentes, eu posso plantar o milho na mesma época. Imagine que eu plantei milho em Joinville hoje e plantei o milho lá em Urupema hoje também. Daqui a um mês, será que eles vão estar na mesma fase fenológica? Provavelmente não. Lá em Urupema vai estar mais atrasado do que o daqui de Joinville, de Araquari, porque aqui faz mais calor. Então a adubação não é ligada à quantidade de dias depois do plantio, e sim à fase fenológica que está a cultura. Então, fases fenológicas aqui importantes, né? VE significa fase vegetativa de emergência. V1, fase vegetativa, primeira folha. V2, vegetativa, segunda folha. E assim em diante, tá? Até o VN aqui, seria a última folha antes da flor. Então, vegetativa até o pendoamento. Quando ele pendou, emitiu a flor, aí a gente entrou na fase R1, tá bom? Fase reprodutiva 1, pendoamento. Depois grão leitoso, pastoso, farináceo, farináceo duro e a chamada maturação fisiológica, que é quando o grãozinho ele se desprende da espiga, né, da planta mãe e está por conta própria ali, tá? Quando chega nesse momento é só esperar o teor de umidade adequado e é feita a colheita. A gente vai conhecer um pouco mais ainda dessas fases. Então, aqui um outro slide para ilustrar um pouco melhor. Em cada fase da cultura está acontecendo alguma coisa que afeta a produtividade. Então, observem o seguinte, ó. Na fase aqui V3, é uma fase importante, define o potencial de produção. Aqui na fase V7 está sendo definido o número de fileiras que vai ter na espiga do grão. Aqui nessa fase entre o V10 e o VT, definição do tamanho da espiga. E aqui uma fase que é bem crítica, a fase mais crítica, é a definição da densidade do grão aqui, ó. É a fase de florescimento e polinização, que é no R1, tá? Então, nessa fase aqui, se acontecer uma seca, acontecer baixas temperaturas, problemas, né? Nessa fase, problemas ambientais, ataques de praga, eu posso ter uma perda na produtividade maior, muito significativa. Então, essa fase que é mais perigosa de perder a produtividade é chamada de fase crítica, tá? Para a cultura do milho. Depois eu tenho aqui, então, eu já posso ter uma noção de como estão os grãos em cada fase reprodutiva dessa. R2, R3, R4, R5, R6. Estou passando um pouquinho mais rápido, que eu acho que vocês já viram isso em outra cultura, possivelmente, né? Então, esses são os estágios fenológicos. Aqui daria até para fazer uma amarração com as semanas, né? Semanas após a emergência. Mas o ideal é que a gente olhe o estágio fenológico, não a quantidade de dias, tá? A planta ela não respeita relógio, ela não respeita o tempo civil. Ela simplesmente responde ao ambiente. Então, quem respeita relógio é o ser humano. Fases fenológicas. Eu poderia
apontar os principais fatores, os principais riscos dentro de cada fase. Mas para simplificar, eu botei a fase mais crítica aqui para vocês, tá? O estágio R6 ou 10, eu gostaria que vocês se lembrassem dele, porque é a fase de colheita ali. Não é que é a fase mais crítica de perda de produtividade, mas é a fase onde está acontecendo a determinação do ponto de colheita. Se eu colher antes dessa fase, eu perco produtividade. E também não posso colher muito depois, porque eu posso ter mais ataques de pragas e posso perder produtividade também. Pois que o milho está formado, se eu não colher, ele começa a perder peso lá no campo. Entendido? Então, no estágio R6 ou 10, ele é reconhecido pela presença da camada negra. Camada negra é um ponto preto que aparece ali na base do grão de milho. Então, como que eu reconheço se está no momento de colher essa espiga? Eu abro, faço uma amostragem, né, aleatoriamente, eu vou em algumas espigas, tiro o grão e vejo se já apareceu esse ponto preto, que é ali na inserção do grão de milho com a espiga, com o sabugo, tá bom? Nessa fase, os grãos ainda estão com elevado teor de água, normalmente 38, 30%. O ideal é que a colheita aconteça com a umidade entre 25% e 18%, tá? E mesmo nessa umidade, eu tenho que proceder à secagem dessas espigas, desses grãos, antes de armazenar, porque senão eles vão estragar, tá? Vai desenvolver fungos e ali vai estragar então. Vamos falar um pouco das cultivares. As cultivares de milho, eu tenho as chamadas variedades, que são cultivares de polinização aberta. O que é isso? São genótipos. Quando eu compro uma cultivar de milho que é chamada variedade, na verdade, eu estou comprando vários genótipos misturados ali e faço um plantio. E aí aparece planta alta, planta mais baixa, umas produzem mais, outras produzem menos. Existe uma diversidade de genótipos nesse pacote, que é essa cultivar chamada variedade, tá? É de polinização aberta porque eu não sei quem são os pais. Um cruza com o outro e esse tipo de cultivar ele é mais indicado para aqueles ambientes que são mais rústicos, ambientes com menor cuidado em termos de adubação, irrigação, controle de pragas. A variedade é como se fosse um pé duro, né? Ela consegue se adaptar melhor a ambientes que são com menor qualidade para a produção. Então eu tenho em variedades maior variabilidade genética, e isso ajuda a ter menor perda por ataques de pragas e doenças de modo geral, tá? Em média, maior estabilidade produtiva. As variedades elas não produzem o máximo, mas também não são aquelas que podem cair abruptamente e produzir nada, tá? Menor uniformidade no produto. Eu vou ter espigas grandes, espigas pequenas, grãos mais pesados, grãos mais leves. Essa é uma característica da cultivar tipo variedade no milho. Então é indicado para cultivos de baixa tecnologia, né? Agricultores que trabalham com pouca tecnologia, que não fazem amostragem de solo, ou as áreas são muito pequenas. Situações mais peculiares, tá bom? 20 quilos de semente custam mais ou menos 55, 60 reais, tá? Varia um pouco, mas é só para vocês terem uma ideia. E aí eu tenho os chamados híbridos. Os híbridos, eles já são uma cultivares de milho que são híbridas, elas têm maior tecnologia envolvida. As sementes, elas vêm de cruzamentos direcionados, onde eu conheço quem é o pai e quem é a mãe que deu origem àquela semente, tá? Então, por isso que é um híbrido. Esses híbridos, eles são bem mais produtivos do que as variedades, mas são mais caros também. E eu tenho basicamente 3 tipos de híbridos. O melhor deles é o híbrido simples. O simples, eu conheço o pai, conheço a mãe, são pais e mães distintos, né, com características distintas que vão se complementar. E aí o filho vai sair muito bom, o potencial produtivo dele vai ser enorme, tá? E aí então eu posso ter o híbrido duplo. O híbrido duplo é quando eu pego 2 híbridos simples. Então peguei 2 híbridos simples,
cruzei dois híbridos simples entre eles, o resultado desse cruzamento vai ser chamado de híbrido duplo. A semente é um híbrido duplo. Produz bem, mas menos do que o híbrido simples. E o híbrido triplo é quando eu pego um híbrido duplo e cruzo com um híbrido simples. Então eu pego um duplo, cruzo com um simples, a semente que origina desse cruzamento é chamado de híbrido triplo. Vamos entender um pouquinho mais aqui, ó. 20 quilos de sementes do híbrido, o híbrido de modo geral, já custam R$ 200. Então entendam que a variedade lá custava 55 e aqui o híbrido já custa R$ 200. Aumenta bastante, pode ser bem maior ainda o valor, dependendo do que vem nesse híbrido. Alguns híbridos têm outras tecnologias, né? Como o BT, híbrido de milho RR, né? Resistente a Roundup. Então varia bastante o valor. A ideia é entender que o híbrido é bem mais caro do que a variedade. Então, 20 quilos de sementes do híbrido transgênico, né? Agora a gente tem um milho transgênico, ele custa em torno de 580, pouco mais de R$ 600, o híbrido transgênico. Então, mais caro ainda do que o híbrido que não é transgênico, tá bom? Então, para vocês entenderem a questão da produtividade, o híbrido simples ele produz bem mais aqui, ó. Estão vendo esse gráfico? O azul aqui é o híbrido simples. Aqui é o híbrido triplo. Esse é um experimento que foi feito lá, lá em Viçosa. E aqui o híbrido duplo é o amarelo. E aqui em azulzinho estão as variedades, tá? Então esse gráfico dá para ter uma ideia do potencial produtivo de cada tipo de cultivar de milho. Então, aquelas que são mais caras, elas também produzem mais. No entanto, eu preciso ter alta tecnologia no ambiente. Não adianta ter um híbrido simples se eu não faço amostragem de solo, se eu não faço uma boa adubação, entendido? Vamos falar dos fatores para a escolha da cultivar, então. A escolha da cultivar depende de qual é o objetivo da produção. Eu estou produzindo milho para silagem, estou produzindo milho para grão. Esse milho é para fazer o milho verde. Qual que é o objetivo da produção de milho? Depende da adaptação à região. Tem milho que é melhor para a região serrana, milho que é melhor para a região de litoral, região de baixada, entendido? Eu olho na escolha da cultivar também, qual que é a estabilidade e produtividade. Esse é um milho que um ano produz muito, outro ano produz muito pouco, né? Varia bastante. Isso é a estabilidade. E produtividade é a capacidade produtiva por área. Né? A produtividade dele é alta, a produtividade é baixa. Olho também se ele é uma variedade ou se é um híbrido, né? É aquilo que a gente acabou de discutir. Resistência ou tolerância a pragas e doenças. Se na minha região eu não tenho muito problema com pragas e doenças, eu não preciso gastar dinheiro comprando um milho que tenha muitas resistências. Agora, se eu tenho essa preocupação, eu invisto mais na semente, compro uma cultivar que tenha maior número de resistências a pragas e doenças. Entendido? Como o milho transgênico é um exemplo. Qual que é o ciclo, né? Eu tenho que saber que o milho gosta de primavera-verão, temperaturas altas. Na minha região, quanto tempo fica fazendo de temperaturas mais elevadas? É um período curto? É um período mais longo? Então eu escolho uma cultivar que tenha o ciclo compatível com essa dinâmica de temperatura, dinâmica de chuvas também na região. Eu vou avaliar também a qualidade do colmo e da raiz. Normalmente o vendedor da cultivar ele fala todas essas características aqui, tá? Então, qualidade do colmo. O ideal é que o colmo seja firme, seja forte, né? Para evitar tombamento. E qualidade da raiz também, que seja uma boa raiz, que raize bem, para evitar tombamento das plantas. Isso é principalmente mais importante em regiões que tem vento forte, pode tombar as plantas. Vamos entender agora do espaçamento. O espaçamento, geralmente a gente fala de espaçamento, aquele espaço entre as linhas de plantio. Então tem uma linha de plantio aqui, tem uma outra linha de plantio aqui, e aí essa distância entre uma e outra é o espaçamento.
tá? Já a densidade de plantio é a quantidade de sementes que eu coloco em cada linha de plantio. Então, isso eu chamo de densidade de plantio. Então, aqui no sistema mecanizado, é aquele sistema onde a semeadura é feita por uma semeadora, uma máquina, eu planto normalmente de 60 a 85 mil plantas por hectare. E o espaçamento, lembra o espaçamento? 45 a 80 centímetros entre as linhas de plantio. E vou estar colocando de 2 até 4 plantas por metro linear. Então eu tenho 1 metro de linha. Nesse 1 metro de linha eu coloco de 2 a 4 plantas, tá bom? Por que não é um número fixo? Porque depende da cultivar. Eu não sei se você está falando de variedade, não sei se está falando de híbrido, não sei como é a temperatura na sua região. Então varia, tá bom? Isso é só para ter uma ideia. E agora, muitos agricultores ainda fazem o plantio manual. Então imagine você estar num relevo muito acidentado, não passa trator, não passa máquina. Eu não tenho essa máquina, eu planto uma área muito pequena, eu faço o plantio em covas. Então, de espaço em espaço, eu abro uma cova. Normalmente, o espaçamento entre as linhas de covas é de 0,9 a 1 metro de distância entre as covas, entre as linhas, de covas, tá bom? E aí eu vou semear de 2 a 3 sementes por cova. Essa é a recomendação mais padrão. Eu abro uma cova e boto 2 ou 3 sementes de milho nessa cova. E o espaço entre as covas na linha, então uma cova aqui, outra cova aqui, outra cova aqui. O espaço aqui vai ser de 40 centímetros a 60 centímetros entre as covas. Então qual que é o espaçamento? De 40 por 1 metro, né? Ou de 60 centímetros entre as covas por 1 metro de distância entre as linhas. Fazendo dessa forma, e jogando 2, 3 sementes por cova, eu vou obter uma densidade de plantio ao redor de 65 mil plantas por hectare. A densidade de plantio, a quantidade de plantas por área, ela impacta muito na produtividade potencial da minha cultura, entendido? Se eu ficar com uma densidade muito baixa, 40, 30 mil plantas por hectare, provavelmente eu vou produzir muito pouco milho. A produtividade por área vai cair muito. Também não posso plantar demais, botar 100, 120 mil, porque a tendência é cair também a produtividade, né? As plantas não vão desenvolver, vão competir entre elas, ok? Então, em relação à época de semeadura agora, conforme a temperatura e a chuva da localidade, né, o regime de chuva, eu posso ter o milho separado em 2 estações, basicamente. O chamado milho primeira safra, que é aquele milho plantado na época das melhores condições climáticas. Então imagine que eu estudei a minha região e identifiquei que novembro, dezembro, janeiro é a melhor época para plantar milho. É a época que o milho vai dar maior produtividade. Essa época é chamada de primeira safra, tá? É o milho que vai dar maior produtividade. Algumas regiões eles querem plantar soja. E a soja gosta das mesmas condições, basicamente, do milho. Então eu tenho que optar ou milho ou soja. Então, se eu optar pela soja, eu não vou conseguir fazer o milho primeira safra. Eu vou ter que fazer um outro milho, que é o milho segunda safra, que a gente vai explicar agora. Então, primeira safra, quando eu planto o milho na melhor época de produção dele. Então, na região sul, normalmente final de agosto, andando um pouquinho ali para setembro. Outras regiões, em função do regime de chuva, outubro, novembro. Aqui no sudeste e centro-oeste já começa o plantio desse milho primeira safra. Lembrando lá do ciclo, né, de 100, 120 dias, mais ou menos. O segunda safra é esse milho que eu não plantei ele na melhor época, porque eu quis plantar soja na melhor época. Plantei soja, e aí depois de plantar soja ainda sobrou um espaço de tempo ali no meu calendário, com boas temperaturas, com boa chuva, e eu falei, vou colocar milho agora. Então eu coloquei o milho ali, por exemplo, de janeiro a março, né? Não era a melhor época para plantar, mas eu ainda consegui produzir milho nessa época. Esse milho que eu produzo
Fora da melhor época, ele é chamado de milho safrinha ou milho segunda safra, tá? Então, milho segunda safra é o milho produzido fora da melhor época. Então, normalmente eu produzo soja na melhor época e depois eu produzo o milho safrinha, o milho segunda safra. Também posso fazer o contrário, tá bom? Então, quase sempre é feito depois da soja precoce. Bota a soja precoce, porque se botar uma soja tardia, não dá tempo de plantar o milho. Então, bota uma precoce para terminar o ciclo de cultivo dela mais rápido. E aí, logo que acabou o ciclo, eu já entro plantando o milho. Então, na região centro-oeste, estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, acontece bastante essa produção de milho segunda safra, chamada de milho safrinha. É safrinha porque essa safra, essa segunda safra, produz menos do que a primeira safra. A produtividade é menor por área, entendeu? Então, o objetivo dessa aula era entender o ciclo e fenologia da cultura do milho, como escolher as cultivares, espaçamentos e as épocas de plantio do milho, tá? Foi um pouco rápido para tentar não ficar muito longa a aula, mas vocês podem me mandar as dúvidas ali pelo WhatsApp e aí eu vou explicando com maior detalhes aquilo que ficou confuso, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.